Olá pessoal, sou Felipe Lemos, terapeuta ocupacional aqui em Vitória, no Espírito Santo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como nós, terapeutas ocupacionais, podemos contribuir nesse período de pandemia do coronavírus e auxiliar a população em geral nesse momento de isolamento social. A OMS liberou um curso gratuito online sobre o coronavírus, como que ele se prolifera, quais as medidas que nós precisamos tomar para a contenção da doença. E a Federação Mundial de Terapia Ocupacional também liberou 5 documentos, 5 manuais, na verdade, de orientações para nós, terapeutas ocupacionais, para que a gente possa contribuir com a população de um modo geral. Primeiro de tudo, isolamento social. A gente precisa ter a consciência de que nem todos e todas as pessoas vão conseguir ter esse isolamento social nesse período, né? Não vão poder ficar em quarentena. Então nós, enquanto categoria, enquanto sociedade civil, temos também o compromisso ético-político de lutar para ir em conjunto e pensar estratégias para que todos e todas tenham acesso a esse direito de poder se prevenir e, além de se prevenir, evitar a transmissão dessa doença. Dito isso, a título de didática, basicamente, eu vou dividir as orientações que são baseadas tanto nesse curso da OMS quanto nos documentos que a Federação Mundial de Terapia Ocupacional liberou, em 4 categorias: cuidados gerais, o isolamento social e a manutenção da saúde mental, e cuidados específicos voltados para o desenvolvimento da criança e para a população idosa. Então, quais são os cuidados gerais? O coronavírus, ele é um grupo de vírus, né, que causam síndromes respiratórias. O corona vem do latim, que significa coroa, porque ele tem uma capa proteica que lembra uma coroa. Então, Covid-19, porque ele foi nomeado em 2019, por volta de dezembro de 2019. Então, Covid-19. Quais são os cuidados que nós precisamos ter e precisamos repassar para as pessoas? Primeiro, lavagem de mãos com água e sabão por volta de pelo menos 20 segundos, lavando todas as partes da mão, entre dedos, unha, punho. O uso do álcool a 70, nos casos em que não é possível a lavagem das mãos e que nos casos também em que não há sujidade visível na mão. Cobrir a boca ao tossir, ao espirrar. O ideal é que isso aconteça com um lenço descartável, um papel descartável. Cobriu, tossiu, isso é descartado. Logo em seguida que ocorra a lavagem das mãos. No momento em que isso não é possível, que a gente possa utilizar o nosso cotovelo ou a manga de uma blusa para evitar que as gotículas sejam dispersadas no ambiente ou em outras pessoas, porque essa é a forma de contaminação. A gente pode orientar também evitar o uso de elevadores, porque fica uma proximidade entre as pessoas. Nos casos em que não é possível evitar o uso do elevador, que a gente evite falar durante o uso do elevador. Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, né, copo, alguma coisa assim, que vão ter gotículas que podem acabar proliferando a doença. E evitar sair de casa. O isolamento é a forma que está sendo colocada aí como principal da gente conseguir conter a doença. E aí, isolamento. Como manter a saúde mental com essa quebra de rotina? A rotina, ela vai ter uma importância fundamental aí nesse período. Então, nós precisamos orientar as pessoas para tentar, ao máximo, manter a rotina que se tinha, né? Antes desse período de quarentena. Então, a manutenção da rotina vai ser fundamental. Uma orientação que eu tenho dado muito é trocar de roupa. Então, acordou, vamos tirar a roupa de dormir, tirar o pijama. Se você vai se envolver em alguma atividade de trabalho, vista uma roupa, pode ser até mais confortável, mas que lembre essa atividade de trabalho e sim, que facilite o seu engajamento nessa atividade que você está se propondo a fazer.
É de fundamental importância que a gente mantenha os nossos horários. Então, horário do café da manhã, horário de dormir, horário de acordar, horário de todas as refeições do dia. Eu sei que é tentador nessa sociedade, no momento em que a gente vive atribulado de várias atividades, extremamente cansado, que a gente tente recuperar o tempo perdido de sono. Só que isso pode, a longo prazo, prejudicar. Então, tudo bem, você pode dormir uma horinha a mais, mas tente manter uma regularidade, tanto no horário de dormir, quanto no horário de acordar, para manter as suas atividades. A gente pode tentar organizar a nossa rotina em blocos. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma atividade de trabalho, meu bloco de horário de trabalho vai ser de 8 às 12. E de 8 às 12 eu vou me engajar em atividades de trabalho. Se eu tenho atividades de estudo, então vou determinar que vão ser 3 horas de estudo. Então, por exemplo, de 13 às 16, eu vou me engajar em atividades de estudo, para que a gente consiga manter essa rotina. O trabalho. Algumas pessoas têm a oportunidade de fazer home office, fazer o atendimento online, conseguiram substituir isso do trabalho presencial para o trabalho online. Então, é interessante fazer uma preparação desse ambiente, definir qual ambiente dentro da sua casa que você vai destinar para que haja um engajamento nessa atividade de trabalho e ficar ali naquele espaço, envolvido naquela tarefa. As atividades físicas, o ideal é que a gente evite ir para a academia, a gente evite esses espaços públicos. É o que está sendo falado direto. Não são férias, é quarentena. Eu entendo que culturalmente a nossa população ela não está acostumada a enfrentar esse tipo de situação. Então é angustiante mesmo, é difícil mesmo. E algumas pessoas vão ter dificuldade, inclusive, de aceitar que é isso, não são férias, é uma medida preventiva, a gente está em quarentena. Então, essa atividade física, ela preferencialmente deveria acontecer em casa. E é muito importante que essa atividade física aconteça, inclusive para descarga aí dessa energia que está presa, né, só dentro de casa, sem essa atividade social. A participação social, ela não precisa cessar. Só que ela vai precisar arrumar outras estratégias, outros modos de acontecer. Então, a gente pode dar prioridade para chamada de vídeo, né? A gente pode tentar contatos telefônicos com essas pessoas, dá para fazer hangout pela internet, dá para utilizar plataformas de videoconferências que a gente pode orientar nossos pacientes e a gente também utilizar para contato com as pessoas do nosso círculo social. Eu não sei qual a religião das pessoas, né, que vão assistir o vídeo, mas muitas das práticas religiosas, elas não necessariamente vão precisar acontecer na sua comunidade, ali junto com as pessoas. Inclusive, muitas instituições religiosas estão fechando nesse momento, sabiamente, na minha humilde opinião, para evitar que o contágio aconteça. Então, é interessante que você também mantenha a sua prática religiosa, ainda que dentro de casa. E é fundamental a gente pensar em alguns períodos de ócio aí também, né? Então, vamos pensar em momentos em que você só vai colocar o seu pé para cima e descansar, vai poder ler um livro, ver um filme, enfim, pensar em coisas que dão prazer. O lazer é uma ocupação que a gente também vai precisar manter durante esse período de quarentena para a nossa saúde mental. Pensar em atividades novas pode ser uma oportunidade aí para a gente pensar em começar um yoga. Tem vários vídeos na internet, começar a fazer uma meditação, começar a fazer alguma dança, né? A gente só vai precisar tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, estamos em isolamento, obviamente o tempo dentro de casa ele vai aumentar e aí alguns riscos também podem aumentar. Vai fazer alguma atividade que envolve o corpo? Toma cuidado com tapete, com objetos que você, após uma queda, pode causar algum dano, porque o sistema de saúde, as unidades de atendimento em saúde, elas já estão com uma grande demanda nesse momento, assim. De um jeito muito simples, o que a gente menos precisa nesse momento
são pessoas nesses espaços de saúde por questões de acidente dentro de casa. Então, a atenção ela precisa ser redobrada, inclusive com as crianças e com as pessoas idosas. Então, falando de criança um pouquinho, a gente precisa envolver essas crianças, como nós adultos, em atividades, certo? Tentar manter a rotina. No caso das crianças, a gente pode pensar em estratégias para que com pistas visuais, para que essa rotina, a criança esteja incluída na construção dessa rotina. Então a gente pode pensar em pistas visuais, por exemplo, hora de brincar, hora de fazer exercício de casa, hora de limpar o quarto, com desenhos. A gente pode desenhar, a gente consegue acessar isso na internet. Se não tiver como imprimir, a gente faz o desenho mesmo e pinta. Tem várias estratégias. Então a gente vai precisar mesclar essas atividades na hora das orientações, pensar que as atividades da criança precisam ter atividade de estimulação motora, atividade de estimulação sensorial, atividade de estimulação cognitiva, atividades que favoreçam a expressão dos sentimentos dessa criança, porque se está sendo angustiante para a gente adulto, imagine para essa criança. E também atividades livres. A gente precisa pensar e permitir, dar espaço para que essa criança se engaje em atividades que são extremamente interessantes para ela. Então, pensando na organização da rotina, vamos dedicar 2 horas, talvez, para... Isso tudo são exemplos, tá? 2 horas para atividades da escola, mais 2 horas para atividades de jogos virtuais, em que essa criança, dependendo da idade, pode socializar com os colegas, né? Socialização de pares aí, da mesma idade. A gente vai sentar e conversar com essa criança sobre o que é estar em casa. Então, a gente pode usar historinha, a gente pode usar desenho, a gente tem várias estratégias aí. E o principal é envolver essas crianças em atividades de higiene. Então, uma coisa que eu tenho orientado muito para os pais das crianças que eu atendo é por exemplo, uma coisa simples. Pode ser que esteja no quadro de rotina. Se não tiver como construir um quadro de rotina aí nesse momento, a gente pode pensar em um despertador no celular com aquela música lava uma mão, lava outra, lava uma mão. E toda vez que o celular despertar com essa música, a gente corre para o banheiro e é hora de lavar a mão, utilizando todos aqueles procedimentos de pelo menos 20 segundos, lavando todas as partes das mãos, unhas, dedos, entre dedos, punho. E ensinar, engajar a criança nessas atividades. É importante também, como está todo mundo dentro de casa, que a criança participe de atividades AIVDs, as atividades instrumentais de vida diárias, que estão envolvidas, que é o envolvimento de cuidado com a casa. Manter também atividades de educação, atividades estruturadas, de exercício mesmo, dependendo da idade aí que essa criança ou que esse adolescente esteja. Quanto às atividades de cuidado da casa, a gente precisa adaptar de acordo com habilidades motoras, atividades cognitivas e a idade da criança mesmo. Eu gosto muito do quadro de atividades do método Montessori, que vão ser um norteador fantástico aí do quanto a gente consegue orientar essa criança para determinadas atividades de acordo com a sua idade. Então, fica aí de orientação. Idosos, a gente mais uma vez vai ter que evitar muito os acidentes. É importante evitar que os idosos ocupem espaços públicos nesse momento, né? A lista do grupo de risco, ela não é pequena, mas os idosos, eles ainda estão no topo do grupo de risco. Então, idosos, diabéticos, hipertensos, um histórico aí de infecção respiratória grave. Então, são pessoas que a gente vai precisar tomar algum cuidado. Então, que um outro faça atividades que são indispensáveis na rua para esse idoso.
evitar essa circulação nesses espaços públicos. A gente precisa orientar também esse idoso a manter a atividade física, manter uma alimentação saudável, não é hora de cessar cuidado, manter o uso de medicamentos que são contínuos. A gente pode utilizar a tecnologia para contato. Estou com saudade do netinho, estou com saudade do filho, e só que essas pessoas ou tiveram contato com o vírus, ou desenvolveram a doença, ou estão em isolamento mesmo, aí, de uma forma preventiva. Vamos fazer videochamada, vamos ligar, vamos manter o contato, manter a atenção, mas sem um contato físico direto, porque isso é um risco, né? E é fundamental também para o idoso manter a rotina de atividades. Nós, terapeutas ocupacionais, enquanto profissionais aí de uma área interdisciplinar, mas com foco maior para aqueles que estão trabalhando na saúde, a gente tem um poder, né? Conhecimento é poder, mas um dever, uma responsabilidade muito grande. O que a gente fala para os nossos pacientes, eles tende a ter um peso um pouco maior. Então, não dá para a gente ficar repassando fake news, não dá para a gente embasar a nossa fala em desespero. Não é momento para histeria, não é momento para a gente desesperar. A gente tem que tomar os cuidados básicos de saúde e de higiene, pesquisar em bases que sejam de fato científicas, né, bases seguras. E aí eu trouxe 3 fontes para a gente tentar seguir, que é a Fiocruz, né, que no site já está sendo atualizado direto. Então, portal.fiocruz.br/coronavírus. O próprio site do Ministério da Saúde, que é coronavírus.saude.gov.br. E o app que o SUS criou, que está lá na Play Store, chamado Coronavírus SUS. Esse aplicativo é fantástico, eu baixei, já dei uma olhada. Ele consegue, de acordo com a sua localização, mapear todas as unidades de saúde no entorno, e ele consegue fazer um pré-teste, né? uma mini avaliação aí. Pergunta se você está bem de saúde. Se você responde sim, ele te dá todas as orientações básicas, que são essas que eu estou repassando, de lavagem de mãos, uso de álcool, né? E se você fala que não, ele vai avaliando aí os sintomas para ver se você precisa procurar de fato um serviço de saúde ou se você só precisa continuar a manter o seu isolamento e a manutenção dos cuidados de saúde básicos. Então, é isso.